Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 14. Lá no capítulo 13 a gente viu, que Ló e Abraão eles se separaram e a gente viu que Ló ele escolheu uma região pelo que ele viu, né? Ele não sabia a essência de onde ele estava indo, ele não sabia que lá aonde ele estava indo tinha homens maus, né? Homens que pecavam contra o Senhor. Então, lá no próprio capítulo 13, a gente já viu que ele não havia feito uma boa escolha, né? Porque ele escolheu de acordo com de acordo com os seus desejos, né? Dele ter visto a terra e visto que a terra era uma terra boa, mas ele não sabia os homens que estavam lá. Tá bom, gente? Aqui no capítulo 14, a gente vai ver acontecer a primeira guerra entre 4 reis contra 5 reis. E depois a gente vai ver aparecendo uma figura muito importante, que é o Melquisedeque, tá bom? Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berra, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimã, contra Simebar, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é, Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado, né, o Mar Morto. Então a gente vê que esses 4 reis, eles estavam guerreando com esses 5 reis na região do Mar Morto. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refraíns em Asterotes Carnaim e os Zuzins em An e aos Emins em Save-Kiriataim e aos Orreus em seu monte Ser até El-Parã, que estava junto ao deserto. De volta passaram em Mispade, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então, gente, aqui a gente vê que esses 5 reis, né, eles eram submissos a esses 4 reis, né, que aqui fala que eles serviam a Quedorlaomer. Então, eles deveriam pagar tributos, né, impostos para esses reis. Só que eles se rebelaram e não pagaram mais. Então, por isso que esses reis vieram fazer guerra com os 5 reis, tá bom? Então, aqui a gente também vê que esses 4 reis, para eles chegarem na região de Sodoma e Gomorra, ali, né, onde eles iam guerrear, eles passaram por várias nações, né, eles destruíram várias nações. Então, isso nos mostra que eles tinham um grande poder militar, né, que eles eram fortes e que eles tinham muito exército, tá bom? Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimã, de Zeboim e de Bela, esta é, Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, o rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arioque, rei de Elazar, contra Anrafel, rei de Sinar. 4 reis contra 5 reis. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para o monte. Então, gente, aqui a gente vê que eles foram se encontrar, né, nessa batalha. E havia poços, né? Então, o pessoal lá o pessoal de Sodoma e Gomorra, que eram a cidade desses 5 reis, que era a cidade que eram mais fortes, né, maiores e com maior poder de exército, né? Então eles caíram alguns caíram nesses poços, então ficou inviável para eles lutarem, né? Então por isso que alguns fugiram porque os outros tinham caído. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Então aqueles 4 reis do começo, eles ganharam a guerra, né? Eles pegaram tudo os bens, né, tudo que Sodoma e Gomorra tinha. Agora, gente, a gente vai ver, né, o porquê dessa história toda, né? Quem que mora lá perto de Sodoma e Gomorra? Ló, sobrinho de Abraão.
Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, que estava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então, gente, a gente vê aqui, né, que Ló também foi levado cativo por esses reis, né? O Ló provavelmente tinha muitas riquezas, então eles pegaram tudo de Ló e levaram ele com toda a sua família e com todo mundo para levaram cativo, né, eles. E Abraão ficou sabendo, né, e ele não ia deixar o seu sobrinho ser levado como escravo. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriram-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, gente, aqui a gente vê, né, que Abraão, ele não só perseguiu esses reis, como ele derrotou e conseguiu recuperar tudo, né? Todos os bens, ainda trouxe Ló e todos os seus bens, todos os povos, ele recuperou tudo, né? Foi realmente uma atitude de fé, né, que Abraão teve, de confiar realmente que o Senhor daria a vitória para ele. Porque, como a gente já viu, esses 4 reis, eles tinham muito poder, né? E Abraão foi lá com seus 318 homens, né? E os seus aliados lá derrotar esses reis. Agora, gente, aqui agora entra a figura do Melquisedeque. Ele entra de uma maneira inusitada e ele sai também de uma maneira inusitada. E depois a gente só vai ouvir falar desse Melquisedeque lá no Salmo 110, onde Davi fala dele, e depois lá em Hebreus capítulo 7. Tem um pouquinho nos 5, 6, mas também onde mais menciona ele é no capítulo 7. Eu não quero entrar muito, né, no assunto, porque é um negócio meio complexo, mas não tem como não falar sobre isso, tá bom? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, gente, aqui eu quero começar falando que Melquisedeque são 2 palavras no hebraico. Meleque, que é rei, e Tzedeque, que é justiça. Então, esse Melquisedeque, ele é rei da justiça, e logo em seguida vem que ele nos fala que é rei de Salém. Salém também é uma palavra em hebraico que significa paz. Então, ele é rei de justiça e rei da paz. Salém provavelmente é o primeiro nome, né, de Jerusalém. Aqui, gente, a gente vê, né, que depois que Abraão, ele ele ganhou, né, a batalha, o Melquisedeque encontra com ele trazendo o pão e o vinho, né, que representa a ceia do Senhor, né, o corpo e o sangue de Cristo. E aqui a gente vê também que Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é o nosso sacerdote, tá bom? Aqui, gente, eu só quero ler em Hebreus, lá no capítulo 7, para vocês. Deixa eu só achar aqui. Que olha o que nos fala. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui ele está falando de Melquisedeque. Depois, se vocês quiserem ir lá no capítulo em Hebreus 7, né, para vocês darem uma olhada, é no versículo 1 ao 3, né, tá falando de Melquisedeque. Então, aqui fala que ele é semelhante ao Filho de Deus.
Então, em várias passagens da Bíblia, a gente vê que Cristo, ele é maior que Abraão, ele é maior que Arão, ele é maior que os profetas, mas fala que ele é semelhante, e fala que Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. Eu estava pesquisando e essa semelhante ao Filho de Deus significa que ele ainda não é o Filho de Deus. Então, porque Cristo ainda não havia nascido em forma de homem aqui para morrer por nós. Então, esse Melquisedeque, eu até anotei aqui, Jesus no Velho, é o próprio Jesus no Velho Testamento, mostrando os sinais da redenção ao pai da fé, né? Ao pai de todos os da fé, que é Abraão. Que pela fé, né, nós somos justificados, né? Pela nossa fé em Cristo, Deus nos faz justos, apesar da gente ser culpado. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês, essa parte de Melquisedeque, que é o próprio Jesus se mostrando para Abraão, né? Até aqui que a gente vê que ele traz o pão, o vinho, fala que ele é o sacerdote e que Jesus abençoa Abraão, tá bom? E Abraão, reconhecendo tudo isso, né, lhe dá todo o dízimo. Agora vamos continuar, gente, aqui. Depois espero que vocês tenham entendido essa parte, tá bom? Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Aqui, gente, a gente vê, né, que Abraão, ele foi para essa batalha não com o intuito de enriquecer, né, mas com o intuito de realmente salvar o seu sobrinho, e ele não queria nada, né, porque se fosse ver, ele tinha o direito de ficar com os bens, porque ele que recuperou, né, esses bens, mas ele não queria nada porque ele não queria que ninguém falasse que tinha enriquecido a ele, porque quem enriqueceria a ele seria o próprio Deus, né, que daria tudo para ele. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então aqui a gente vê Abraão especificando o que ele levaria, né? Que não era nada para ele, mas sim para os aliados deles. Gente, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês aqui de Gênesis capítulo 14. Espero que tenha ficado claro essa questão do Melquisedeque, tá bom? É realmente incrível, né? Como Deus vem se revelando e depois como tudo se cumpre em Jesus. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo.